Olá a todos, eu sou o professor Roberval e a gente vai continuar as aulas do 8º ano da Escola Nossa Senhora dos Milagres. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema muito importante, o sistema urinário. O principal órgão, ou o órgão mais famoso que a gente tem nesse sistema urinário, são os rins. Nossos rins, eles são extremamente importantes porque eles funcionam como uma espécie de filtro, além de ter outras funções, é claro, para o nosso sangue e mantém a quantidade de água dentro do nosso organismo. Importância e função. Uma das principais características desse sistema urinário é a excreção. E o que é a excreção? É a eliminação de excretas e a manutenção do equilíbrio da quantidade de água do nosso corpo. Vocês lembram que nas aulas eu sempre falo que nossas células, além de receberem oxigênio, elas produzem metabólicos, elas produzem um lixo celular que tem que ser eliminado. E esse lixo celular ele é eliminado em parte por esse sistema. Outro sistema de eliminação é o que elimina o gás carbônico, que a gente já estudou, o sistema respiratório. Já as excretas, pessoal, são produtos do metabolismo, como eu já falei, que em certas quantidades podem se tornar tóxicos. São produtos lixo celular, que são produzidos, por exemplo, a ureia e o ácido úrico. Inclusive, algumas pessoas elas têm problema com esse ácido úrico por conta do consumo excessivo de carne vermelha, por exemplo, que isso aqui é um metabólico da proteína. Aqui a gente tem uma imagem mostrando as principais estruturas que todo mundo deve conhecer sobre o sistema urinário. Aqui a gente tem os dois rins, o direito e o esquerdo. A gente tem os canais que levam a urina do rim até a bexiga, que a gente chama de uréter. E a gente tem aqui a bexiga urinária. Quando essa bexiga se enche, é que você tem a vontade de urinar, de ir ao banheiro. E a uretra, que é o canal de saída. Nos homens esse canal está no pênis, na mulher na vagina, certo? Aqui a gente tem a artéria renal e a veia renal, certo? Que é onde vai vir o sangue e vai sair do rim para ser filtrado. Aqui, pessoal, a gente tem o sistema masculino, certo? E a gente pode observar que a bexiga está aqui, ó. Quando essa bexiga enche, o rapazinho, o homem, ele vai ter vontade de urinar. Essa urina, ela sai da bexiga e entra por esse canal que é a uretra e vai desembocar no pênis. O interessante do sistema masculino é o seguinte, que tanto a urina passa por esse canal, como também, vocês estão vendo aqui os testículos, que produzem os espermatozoides, e mandam para essa estrutura aqui, ó, perto da próstata. Quando esse esperma passa, ele também utiliza esse canal. Aqui a gente tem o ânus, e aqui a gente tem a vesículazinha seminal, que é onde vai vir, depois de produzir esse espermatozoide, para na hora do orgasmo o homem liberar ele. E ele vai passar pelo mesmo canto, ou pelo mesmo canal, onde a gente tem a urina, onde a urina passa. Logicamente, existe um mecanismo para evitar que esse sêmen ele seja prejudicado por isso. Aqui, pessoal, a gente tem um sistema urinário feminino. A gente vê aqui o útero. Aqui a gente tem a bexiga, que é quando ela se enche, a vontade de urinar. Na mulher, o canal dela, da uretra, ele é bem menor, você pode observar. Isso aqui facilita muito a mulher ter infecção urinária. Por isso que as mulheres têm mais infecção urinária. E a gente vê aqui, ó, a abertura da vagina e um pouco mais acima aqui, ó, em direção ao ventre, a gente tem a abertura da uretra, que é onde é liberada a urina. Aqui a gente tem o ânus e aqui os ovários. Quando a gente fala em colo do útero, é essa parte de cima aqui, ó. E aqui a gente tem o canal vaginal. Aqui, pessoal, a gente tem um esqueminha de como funciona esse sistema urinário. Você vê que o sangue ele vem por uma artéria, entra no rim, passa por todas as estruturas do rim, é filtrado, ele é filtrado e é preparado e ele sai aqui, ó, numa veia. Dessa estrutura que é o rim, vai sair a urina,
que vão ser o excesso de água que tinha no sangue, alguns metabólicos como a ureia, e vão ser jogados aqui e vai formar a urina que vai ser direcionada para a bexiga urinária. Agora a gente vai falar mais especificamente dos rins, certo? Forma. Os rins são dois órgãos em forma similar à de um feijão, ou seja, ele parece com feijão mesmo, como eu mostrei a vocês. E ele tem uma cor vermelha escurecida assim. E geralmente eles são posicionados acima da cintura, 12 centímetros cada. Eu digo isso aqui aproximadamente porque às vezes varia um pouco. E o tamanho dele geralmente é de 12 centímetros cada rim. Algumas pessoas nascem só com um rim, mas isso é mais raro. E também outras pessoas elas têm diferença nesse tamanho, que a gente chama de variação anatômica, certo? Não altera a função do rim, mas ele é um pouco diferente. Partes do rim, ó. O rim a gente divide ele para estudar melhor em 3 partes, que é o córtex renal, a medula renal e a pelve renal. A gente vai ver agora. Aqui a gente tem um rim, a gente tem a veiazinha em azul e a artéria. Lembrando, pessoal, que todas as cores usadas nesses esquemas, elas são fantasiosas. Elas têm um apelo didático, um apelo para ensinar vocês, certo? Não são verdadeiramente nessas colorações. Aqui a gente tem o canal da urina, ó, essa partezinha que é o uréter, onde ele vai, depois de juntar a urina, que ele vai levar e direcionar para a bexiga urinária. Aqui a gente tem como se fosse um rim com um corte. E nós vamos observar, ó, o córtex renal é essa partezinha amarela aqui. Ó. A medula renal é essa partezinha mais escura. E a gente tem várias camadas de tecido. Nessa região aqui a gente vai ter vários néfrons. Os néfrons são as unidades funcionais do rim que vão produzir a urina. A gente vai estudar um pouquinho mais adiante. São as unidades funcionais do rim que filtram o sangue do corpo e retiram as excretas, que vai dar origem à urina, é o que eu já falei. O rim ele é o órgão especializado nisso. Entretanto, a estrutura utilizada pelo rim são os néfrons, certo? Ele é uma estrutura dentro do rim que tem milhares de néfrons e cada estrutura dessa vai trabalhar separadamente para a gente conseguir filtrar todo o sangue e formar a urina. O córtex renal é a parte mais externa e é composto por mais de 1 milhão de néfrons. Ou seja, dentro de cada rim seu você tem 1 milhão de estruturas que estão trabalhando para filtrar o sangue e garantir que você viva. Por isso que o rim é tão importante. Na medula renal, a gente vai ter a parte mais central do rim e contém inúmeros ductos coletores de urina. Ou seja, a gente filtra o sangue no néfron e quando filtra, esses canaizinhos vão ter que direcionar para algum canto. Ele direciona para a medula renal. E lá vai ter vários ductozinhos que vão juntar essa urina para poder levar lá para a bexiga urinária. E, por último, a pelve renal, que é a cavidade em forma de funil com função de coletar a urina formada e conduzir até os uréteres. Que dos uréteres vai para a bexiga urinária. Aqui, ó. A gente tem um rim, essa imagem está melhor. Aí a gente tem o córtex renal, que é essa partezinha aqui onde estão os néfrons. A gente tem a medula renal, que é onde vai estar os ductos. Vocês podem olhar, ó. A gente tem aqui o córtex renal externamente. E aqui a gente tem como se fosse uma união, um direcionamento desses néfrons para sair nesses caninhos aqui, ó. Observe. E aqui a gente tem a pelve renal, que é essa cavidade em forma de cone, que em cada um dos rins vai direcionar para os uréteres, e dos uréteres essa urina vai ser direcionada para a bexiga urinária. Aqui, pessoal, a gente tem um néfron. Um néfron é uma estrutura tubular pela qual o sangue passa e ele vai ser filtrado. Uma parte dele vai ser filtrada por aqui. A gente tem a cápsula glomerular, que é essa estruturinha aqui, os glomérulos, o túbulo proximal contorcido, túbulo distal contorcido, a alça de Henle, ou alça do néfron, e o túbulo coletor. Aqui a mesma coisa, ó, a cápsula de Bowman,
o glomérulo, túbulo proximal, aí tem a artéria. Enquanto ele passa aqui próximo a esse néfron, esse sangue ele é filtrado. Ele passa por 3 processos que a gente vai ver mais adiante. As vias urinárias. Além dos rins, a gente tem as vias urinárias, que são os ductos que vão conduzir essa urina. O uréter, ele é um tubo que sai da pelve renal, que é o que eu mostrei agora, e conduz a urina até a bexiga urinária. Já a bexiga urinária é uma bolsa muscular na qual se acumula urina antes de ser expelida. E ela aumenta à medida em que armazena a urina. E quando ela está ficando cheia, você sente a vontade de urinar. Uretra é o canal que está no pênis ou na vagina, no qual a urina sai para o exterior do corpo. Ou seja, é o canal pelo qual a urina passa para sair do nosso organismo, o canalzinho final. E na parte inferior dessa uretra existe um esfíncter, que é um músculo que controla o ato de urinar. Por isso você consegue segurar a urina, você consegue controlar. Formação da urina. Formada pelos néfrons enquanto filtram o sangue. Como eu já falei, os néfrons são as estruturas dos rins que filtram o sangue e vão formar a urina. Essa urina formada pelos néfrons, ela vai ser direcionada para caninhos finos, depois para canais mais largos, até que a gente tenha uma quantidade suficiente para formar um canal maior que vai levar para a bexiga urinária. Essa urina ela é composta por várias substâncias, que são geralmente substâncias tóxicas em grande quantidade para o nosso organismo. E a água também. A gente tem bastante água, sais minerais, ureia, ácido úrico, várias substâncias, e algumas delas, em grande quantidade, elas se tornam tóxicas. Por isso que o nosso organismo tem esse sistema para eliminá-las. E pode variar de acordo com a alimentação e com a ingestão de água. Se você é uma pessoa que bebe muita água, ou que você está realmente hidratado, sua urina vai ter uma cor mais clara. Se você não bebe tanta água, sua urina ela vai estar mais rica em sais, ou seja, mais concentrada, e vai ter uma coloração mais amarelada. Em caso de doença, por exemplo, pode ser que ela saia uma urina com cor de sangue, por exemplo. Essa urina, para ser formada, ela passa por 3 etapas, como eu falei, que é a filtração, a reabsorção e a secreção. A gente vai ver agora cada uma delas e depois tem um gifzinho para a gente entender melhor. Na filtração, o que é que acontece? As substâncias menores, como água, sais minerais, nutrientes e excreta, saem dos capilares e passam para os néfrons, ou seja, nesse processo de filtração, várias substâncias vão sair dos capilares sanguíneos e vão para os néfrons. Isso é a filtração. Mas aquelas estruturas maiores, por exemplo, como células e proteínas grandes, elas se mantêm no capilar, elas não deixam. Reabsorção, parte da água e dos nutrientes removida dos capilares é reabsorvida, ou seja, parte dessa água e dos nutrientes que saíram aqui, o nosso organismo precisa, aí ele retorna para o capilar e para a corrente sanguínea. E por último, a secreção. Determinados materiais que não foram filtrados inicialmente, ou seja, que passaram por esse filtro aqui, como ácido úrico, medicamentos, sais minerais, passam diretamente para o néfron. É como se fosse uma refiltração, uma segunda filtração. Aqui, pessoal, a gente tem o processo de filtração. Você pode ver o glomérulo aqui, ó, e aqui são os capilares sanguíneos. Vocês podem olhar que à medida que os capilares estão aqui, o que é que vai acontecendo? Vão saindo substâncias e entrando aqui no néfron. Ó, substâncias estão saindo. Isso é o processo de filtração. As proteínas maiores, hemácias, elas continuam passando. Entretanto, as menores, elas saem e vão para o néfron para formar a urina. Aqui a gente vê o processo de reabsorção. Parte disso aqui ainda é interessante para o nosso organismo. E o que é que vai acontecer? Ele vai sair aqui, ó, e vai voltar para o capilar. E essa aqui é a estrutura que eu já mostrei a vocês de um néfron que é envolvida por capilares. Durante todo esse processo aqui ocorre a reabsorção. E por último, a secreção.
Se você observar aqui, ó, várias substâncias que passaram pelaquela primeira filtração e que não foram retiradas do capilar, elas agora vão ser retiradas. Por exemplo, medicamento, ácido úrico, alguma coisa que tenha passado e que não era para passar. Então, temos 3 processos principais para a formação da urina, que é filtração, reabsorção e a secreção. Agora a gente vai ver um pouco sobre a saúde do sistema urinário, alguns problemas que geralmente acontecem. Nefrite. Quando a gente fala tudo que tem esse prefixo ite, a gente está falando de processo inflamatório, certo? Então, a nefrite é um processo inflamatório que atinge uma parte do néfron e dificulta a filtração, ou seja, dificulta esse processo de filtração que existe no nosso rim. Pode causar o aparecimento de sangue na urina e aumento da pressão arterial. Ora, se você não está filtrando o sangue de maneira correta, vai ter mais líquido dentro das artérias e esse líquido, esse excesso, vai pressionar as artérias. E isso vai vir a elevar a pressão arterial. Pode ser causado por vírus, bactérias ou até mesmo por medicamento. Daí a importância de a gente não se automedicar. Cálculos renais ou pedras nos rins. Todo mundo já conhece esse tipo de doença, né? São cristais que podem se formar em várias partes do sistema urinário, no rim, no uretra, na bexiga. E eles causam muita dor, vômitos e pode levar a insuficiência renal, em caso de muito, até caso de cirurgia. Em sua maioria, eles são compostos por sais de cálcio. Cistite é uma inflamação que ocorre na bexiga urinária, geralmente provocada por micro-organismos como bactéria, fungo, e ela causa a necessidade de eliminar a urina rapidamente, ou seja, a pessoa fica com muita vontade de urinar, e causa também fortes dores enquanto o doente urina. Essa é a cistite. A gente também tem um processo que é de tratamento quando o nosso rim não está funcionando de maneira adequada, que é a hemodiálise. A hemodiálise é um tratamento no qual o sangue sai do corpo e é filtrado por uma máquina, retornando ao corpo depois de filtrado. Isso dura cerca de 4 horas e é realizado várias vezes por semana, dependendo de cada caso. Certo? Pode o doente ter o rim com maior comprometimento ou um menor comprometimento do sistema urinário. Esse processo ele é complexo, custoso e impacta na qualidade de vida. Ou seja, a pessoa não vai ter a mesma qualidade de vida que ela tinha antes de entrar no processo de hemodiálise. Entretanto, ela vai conseguir ter a função do seu rim e vai conseguir sobreviver, que é o importante. Transplante renal é um tratamento que é melhor, vamos dizer assim, entre aspas, do que ficar fazendo hemodiálise sempre. Entretanto, ele é mais difícil porque a quantidade de órgãos doadas ela ainda é muito pequena em virtude do tamanho da fila de pacientes esperando por transplante. É um tratamento para pessoas com insuficiência renal crônica. O que é isso? Insuficiência renal crônica é uma pessoa que o rim dela não vai voltar a funcionar mais. Aí ela precisa de um rim novo para continuar vivendo. Nesse processo, um rim saudável de um doador é colocado na pessoa receptor e essa pessoa vai passar a tomar remédio e a cuidar da saúde bem mais, mas vai conseguir ter um rim funcional e vai melhorar a qualidade de vida dela. Chega a durar 10, 15 anos de sobrevida depois de um transplante, o que é uma coisa muito boa. E o transplante ele é um tratamento, ou seja, não é uma cura, ela é como se fosse uma hemodiálise avançada. A gente vai ter esse tratamento, vai tratar aquela pessoa, mas ela não vai ficar curada. Rim artificial. Há muito tempo se fala desse rim artificial. Existem vários estudos para produzir um rim que permita ao paciente ter essa melhor qualidade de vida e a gente passar por um problema da nossa sociedade, que é a falta de doadores de órgãos. Se a gente tivesse mais doadores de órgãos, talvez a gente tivesse mais transplantes e uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Entretanto, esse rim artificial ele ainda é uma perspectiva. Não existe hoje, vamos dizer assim, no SUS, por exemplo, para você fazer esse tratamento,
Mas é um tratamento que está com estudos avançados e que é, vamos dizer assim, a menina dos olhos de muitos indivíduos que trabalham com esse projeto. Aqui a gente tem a imagem de um rim real fora do corpo. Eu vou colocar lá junto com a aula um vídeo de uma descrição de um vídeo de uma professora que ela dá uma aula de anatomia e mostra o rim, abre ele para a gente estudar melhor em vivo, né, vamos dizer assim. Aqui a gente tem a máquina que faz a hemodiálise. Essa mulher aqui, ela está fazendo hemodiálise, ou seja, o sangue está saindo do corpo dela, está entrando nessa máquina, está sendo filtrado, ou seja, essa máquina desse tamanhão todinho é para fazer a função de um rim de 12 centímetros, certo? E está voltando para o corpo dela. Esse processo dura umas 2, 3, 4 horas e tem que ser feito mais de uma vez por semana, dependendo do caso. No mais, façam atividade, certo? Vejam se não estão com atividade atrasada e tenham uma boa semana.